Legal, a gente está falando de tudo isso, mas a gente também preconiza aqui na Transforma que todo negócio ele tem diversos papéis, são diferentes e que são muito importantes para um negócio. Eventualmente, uma única pessoa pode ter vários papéis. Mas vamos lá, fala um pouquinho mais. Quais são os papéis fundamentais que tem que ter dentro de um negócio? Ó, começar, dar até um passinho atrás, tem uma forma, que, salvo engano, são os Seagulls. Como que é a galera de sniper que vai caçar o Bin Laden? SEALs. Navy SEALs. Os Navy SEALs, eles usam uma base que é caráter e competência. Quem que eu quero ter do meu lado? Eu quero ter do meu lado alguém que eu possa confiar, que vai fazer o que tem que ser feito, bem feito. Alta confiabilidade, alta competência é o melhor cenário. Né? É isso, né? É isso. Ou seja, se eu tiver alguém que eu confio muito, mas se for atirar vai errar, não, calma. Não serve. Não serve. eu tenho alguém do meu lado que atira bem pra caramba, mas eu não sei se o cara é um psicopata e vai atirar em mim. Exato. Ou seja, também não serve. Então, né? qual combinação eu quero? Uma boa combinação de caráter e competência. Um grande desafio é caráter, que isso é subjetivo. Então, vai muito aí na essência do fundador, dos fundadores, das principais lideranças, valores, propósito. Vale a pena debater depois, daí é raiz. Vamos debater aqui papéis, que daí é o que eu estou vendo, né, acima. Eu estou debatendo competência daí. Vamos lá. Competência é uma soma de capacidade e resultado. Se eu não tiver resultado, eu não tenho competência. Eu posso ter potencial em. Vamos já separar bem isso daqui. Então, se o Bruno Sampaio chega para mim e fala, pô, eu sou um excelente vendedor. Nossa, que legal, como está seu funil de vendas, como que é o faturamento, quanto que você converte. Se ele não souber me evidenciar isso, puxa, eu vou falar, nossa, eu acho que você tem potencial, né? Quando fala para alguém, nossa, esse rapaz tem potencial. Quer dizer que não percebeu ainda resultados empíricos dele, porque se perceber esse resultado, nossa, esse cara é competente. É simples. A competência se prova pelo resultado. Se Ponto. não há resultado, não dá para atestar que há competência. É isso. Pode haver potencial. É isso. E o tipo de evidência é variável. Assim, É variável. E aí que entra. Se você me dá um resultado de boca, se eu sou um empresário, Bruno Sampaio é meu vendedor, e ele fala, nossa, vendi 1.000. Isso vai ter um valor. Se ele me mandar um print do dashboard, né, que nós temos numa plataforma na empresa, que vendeu 1.000, né? eu tenho uma evidência factual. Todos têm direito à sua própria opinião, mas ninguém tem direito aos seus próprios fatos. Então, quanto maior a evidência do fato, maior a prova. Por isso que produto digital, por exemplo, aqui um parêntese só, a minha promessa tem que ser proporcional à minha prova. Porque quanto maior a prova que eu tenho, que o que eu prometo de fato acontece, em tese, maior competência eu tenho, porque eu estou evidenciando os resultados. Ninguém quer comprar de quem tem apenas potencial. As pessoas querem comprar de quem tem competência. É isso. Beleza. Contextualizado isso, se a gente tiver aí em linha com essa introdução, quais competências nós precisamos ter no começo da nossa jornada e quais papéis que a gente consegue enxergar que envelopam isso. Então, puxa, se você está num negócio de pequena ou média empresa, talvez você seja o fundador, segunda geração, terceiro, talvez seja uma liderança, um diretor, um sócio, alguém conectado nisso, provavelmente quem começou esse negócio teve que ter uma competência de empreender. O que é uma competência de empreender? É alguém que gerou valor para algum amiguinho e teve resultado com isso, gerou lucro. Perfeito. Ele fez esse mecanismo acontecer. Ele encontrou uma dor e um produto que encaixava com aquilo e começou a produzir aquilo, por exemplo. É isso. Ele não necessariamente um CNPJ, ele não necessariamente tinha ainda um corpo, uma competência de empresário, mas ele tinha uma competência de empreendedor. Gerou valor, deu resultado. Beleza? Essa é a competência número 1 que todo e qualquer negócio precisa, e eu particularmente defendo que essa foi a primeira profissão da humanidade, que quando alguém caçou o primeiro GNU, ele resolveu uma dor enorme da fome e gerou valor para os amiguinhos, e o lucro que ele teve foi poder comer um GNU por uma semana. Isso. Então esses são os primeiros empreendedores. Tive uma conversa com o Gepeto, ele concordou, e essa está sendo a evidência que eu estou dando para vocês desse fato que eu trago aqui. Primeira profissão foi empreendedor. Beleza. A partir do momento que ele empreendeu, não adianta você gerar valor apenas uma vez. As pessoas querem comprar de quem consegue gerar valor várias vezes. Então não adianta eu fazer um pão quentinho uma vez e falar, nossa, agora eu tenho uma padaria. Você vai ter que ter aquela entrega recorrente, feita com o mesmo carinho que você fez a sua primeira fornada.
Então, a segunda grande competência que vem para um empreendedor, e é em paralelo, a segunda e a terceira que eu vou pôr, elas vêm juntas, basicamente, aí vai. Mas é a do técnico, é de conseguir gerar uma entrega que gera valor de fato a quem comprou aquilo. Uma pausa aí, né, para repetir algo importante. Por favor. Em muitos casos, nós vamos encontrar esses dois papéis ou essas duas competências na mesma pessoa. Na mesma pessoa. Então, por exemplo, você pode ser o empreendedor que teve a ideia de fazer o pão quentinho e você manja pra caramba de pão ali e boa. Então, você é o técnico e você é o empreendedor porque você viu uma oportunidade de mercado para resolver aquela dor. Mas tanto quanto isso é uma verdade, pode ser o inverso. Olha, eu sou o empreendedor, eu tenho uma visão, eu identifiquei algo ali, mas eu não sei fazer pão. Aí eu vou me conectar com esse cara aqui do meu lado porque ele sabe muito sobre pão. E aí a gente se junta, eu sou o empreendedor do negócio, ele é o técnico, nós nos juntamos e aí a gente continua com esse negócio juntos. Ele sendo o técnico, eu sendo o empreendedor, por exemplo. E aí, provavelmente, nesse negócio, vai juntar as três competências. Um pode ser o empreendedor, o outro pode ser o técnico. Mas vai fazer sentido o técnico se aliar ao empreendedor se o empreendedor tiver também a terceira competência, que está em paralelo com a segunda, que é vendedor. Exato. Porque todo negócio tem que entregar e vender. Não adianta ter uma ideia bonita, que gerou valor, mas depois não tem quem entrega nem quem vende. E olha como vai ficando legal essa história, né? Então vem primeiro o empreendedor que tem uma visão e quer resolver um problema. Aí tem um cara que é técnico e entende muito sobre aquilo e vai garantir que aquela entrega funcione sempre muito bem. É quase que como fazer a gestão do processo produtivo do negócio. Mas se você não tem o vendedor, que é o terceiro perfil, a terceira competência, você só tem uma ideia e você sabe executar. Mas se você não sabe vendê-la, isso não vai fluir bem. A sua empresa não vai virar uma empresa. Se fosse o alimento para a empresa, né? É isso. Tem que entrar. Porque olha que interessante o tripé que junta quando essas competências podem estar presentes em uma pessoa, pode estar presente em duas, e pode não estar presente em nenhuma, e mesmo assim tá lá tendo uma empresa. Exato. Na nossa definição... Aí bate a cabeça pra caramba. Né? Exato. Na nossa definição, tem uma empresa, mas não tem um negócio. Porque é um negócio, um mecanismo, e como eu gero valor, eu faço lucro. Então eu posso ter uma empresa, mas eu posso não ter um negócio que de fato gera valor. Se a sua empresa não tem negócio bem definido, a chance de você compor a estatística do Sebrae de falecimento de empresa, infelizmente é alta. Infelizmente é alta. Pois é. A partir do momento que você tem um negócio que depois ele virou empresa, a sua chance de êxito é maior, inclusive. Muito. Então vamos lá. Se eu tenho um cara que é empreendedor e pode estar numa pessoa só, mas vamos entender as competências. Cara, eu quero gerar valor para alguém, quero ter resultado. Ótimo. Eu quero... A sequência não importa nesse caso. Não. Eu posso vender para depois entregar, eu posso entregar para depois vender. Uhum. A sequência é essa. Na dúvida, prioriza a venda. Na dúvida, prioriza a venda. Que é melhor você ter o problema bom da entrega do que ter o problema ruim da falta. Exato. Então, mas olha que interessante, se em tese você tem essas competências, como que você vai avaliar se essas competências de fato estão acontecendo? Como você vai avaliar se você tem essa competência ou se você tem potencial para isso? Resultados. Resultados. Então, a partir do momento que seu cliente, se você perguntar para ele o quão decepcionado você ficaria se meu negócio não existisse, ele falar muito, vide Market Fit, vide Encaixe, veja outros vídeos nossos sobre... Se você tiver uma entrevista, a maioria dos seus clientes responder uma determinada resposta, eis que você tem aí resultados que podem auferir que você tem essa competência. Você faz aquilo muito bem, né? Ele você faz aquilo muito falta. bem. Se você não existisse, se o seu produto não existisse, ele sentiria falta. E isso é uma evidência de resultado de que você entrega um determinado valor para aquele público. É isso. Você poderia ter essa evidência perguntando para as pessoas e eu sinto que é isso. É uma evidência fraca. Do mesmo jeito que o vendedor falar para mim que vendeu 1.000. Você rodou um formulário, estatisticamente você está oferindo que X% fez isso, já vira uma evidência forte. Uhum. Então você quer ter competência mesmo ou quer ter competênciazinha, né? Depende. Então, quanto mais forte a evidência, mais forte também a sua competência. E é natural que, puxa, vendedor, cara, um funil de venda quentinho, funil de venda igual café coado, tem que ter um funil quentinho, crescendo, viçoso, né? Gordo, aquele funil de venda, e eu tenho que ter faturamento. Então, isso é uma... Se seu faturamento não está mantendo ou não está crescendo, você pode culpar mercado, pode culpar um monte de coisa, mas talvez, né, a sua competência de venda e empreendedor esteja ruim. Porque se você é bom vendedor e está culpando o mercado, talvez falte a competência do empreender. Você não está gerando valor o suficiente,
né? A ponto de, independente do contexto de mercado, você continuar vendendo. Legal, vou dar o gancho para você da quarta competência, então, e do quarto perfil. Então, tem o empreendedor, tem o técnico e tem o vendedor, e eu começo a crescer. Eu começo a ter mais tração de venda, o negócio está indo bem. Qual que é a quarta competência? Depende. Porque é difícil colocar uma sequência, né? As duas que eu vou falar agora, elas também vêm em paralelo. Mas uma pode ser mais importante num contexto, a outra mais importante em outro. Mas as duas vêm em paralelo. Então vamos lá. Se o seu negócio depende muito de pessoas, colaboradores, funcionários, sócios, por aí vai, é natural que você precisa desenvolver liderança. E líder cada vez mais é sobre saber extrair o melhor das pessoas. Porque as pessoas normalmente que vão estar conectadas com você, elas não têm competência ainda. Porque se elas tiverem competência, talvez elas sejam suas sócias. Elas têm potencial. E como que o líder extrai o melhor potencial dessas pessoas? Primeiro, vamos lá, daí o que eu vou falar, Daniel Goleman, Inteligência Emocional, 6 estilos de liderança, não tô aqui citando a bibliografia. Pode ter vários outros estilos de liderança, mas esse é um método que já vem passando pelo efeito do tempo e está aí. Primeiro, o líder visionário. Estabelece uma visão clara e conquista o compromisso das pessoas para atingi-la. É o mais que energiza a corporação. Segundo, o treinador. Respeita degrau, etapa a etapa, de onde eu estou, para onde eu vou, com cada um, e vai dando a mão para chegar lá. A pessoa já devia nascer sabendo, a pessoa veio aqui pronta, eu já pago para ela fazer. Talvez te falte a competência líder. Porque se você sofre com isso, talvez seja porque você mesmo não saiba liderar as pessoas. Porque como que você vai ver fatos de que você é um bom líder? Você vai ver um clima gostoso onde você está e as pessoas melhores agora do que quando entraram para trabalhar com você. Você está desenvolvendo as pessoas, você está nutrindo elas. Talvez sendo mais afetivo, talvez sendo mais democrata, trazendo elas para dentro. Por aí vai. Mas a questão é, você vai saber se você é líder, se você tiver um bom clima e as pessoas estão se desenvolvendo na linha do tempo. Beleza. Então... Geralmente, se você perguntar isso numa sala, geralmente vão apontar para uma pessoa em específico. O quê? De quem colabora? Quem é o líder aqui? Isso é interessante. Porque o líder, na maioria das vezes, a liderança é um papel mais informal do que formal, né? Sim. É mais um papel que alguém passou a exercer do que uma função que alguém nomeou para. Normalmente, quem é nomeado é o tal do chefe. E o líder é algo que vem mais natural. Né? Tá, e aí a liderança e qual que é o... Daí vamos lá. Ó. Então, se você depende de muitas pessoas, a competência a ser desenvolvida é líder, que pode ser você desenvolvendo isso ou conectando pessoas que saibam. Normalmente, liderança vai ser mais uma conexão aí conforme o teu organograma cresce. E, do outro lado, gestor. A gestão não adianta. Ela está aí, ela é necessária e é precisa para otimizar os recursos existentes. Todos eles. Porque vamos lembrar, né? Todos eles. Eu propus aqui um cenário onde, vou retomar, se encontrou um empreendedor com um técnico, com um vendedor, e eles começaram a gerar valor e vender, e aí a empresa começou a tomar uma forma e crescer. Então, se ela cresceu, ela tem pessoas, daí você traz um líder, ou você se desenvolve para ser ele, e aí você vai começar a ter um monte de processo, né, cara, dentro da empresa. Para produzir aquele produto, para entregar aquele serviço. Né? Você começa a ter uma necessidade de gerir todos os recursos e entender os resultados com indicadores de desempenho, talvez, mas melhorar e dar mais eficiência para os processos. E aí que o gestor se faz muito importante, né? Às vezes os caras colocam o gestor lá atrás, quando está tudo nascendo ainda, mas quando está nascendo é teste. Exato. Né? E aí é menos controladoria, menos controladorismo, menos gestão, mais teste. Né? Mais empreendedorismo mesmo. Exato. Né? É ir para cima e vamos embora. A gestão pode vir depois ali na frente. Né? Exato. Agora, claro, se você tiver um gestor bom ali atrás também, ele pode te ajudar bastante. Né? Exato. De que adianta eu ser muito eficiente aí no meu ciclo financeiro, nota fiscal, uma série de coisas, se eu emito uma nota por mês? Né? Ou seja, exato. Não faz muito sentido. Agora, depois que eu começo a emitir várias, eu começar a ver minha linha da despesa administrativa crescendo, e eu não tendo efetividade sobre aquilo, aí é loucura. Você precisa de um gestor. Você está começando a desperdiçar muito do seu recurso. E quando a gente fala da função líder e gestor, uma coisa vai complementando a outra. Sem dúvida. Que a partir do momento que eu estou crescendo, eu vou ter dor do crescimento. E eu saber indicar essa dor, eu estabelecer indicadores. Se eu sei isso,
O líder e o gestor pode estar na mesma pessoa, né? Pode ter porque daí a você mesma otimizou, pessoa. fica legal, né? Mas, e aí, e isso que eu acho que é interessante, mas eu também não preciso cobrar do líder que ele também seja gestor. Perfeito. Porque a gestão cada vez mais é uma técnica. É estabelecer boas metas de avanço, coloca a sigla... Gestão adora sigla em inglês, né? É. Falo por ser formado nisso. A gente toma sopa de letrinha, cada 3 letras que forma na colher, a gente inventa um método. Então aqui, basicamente, se você souber OKR and KPIs, você está bem suprido. Ou seja, objetivo e resultado-chave, OKR. Isso daqui vai voltar lá para a Intel, ou seja, metodologia fantástica, décadas aí, está passando pelo efeito do tempo, está indo super bem. E KPI, indicador-chave. Indicador bom é igual tanque de combustível. Chegou na reserva, eu tenho que agir. Indicador que não indica uma dor suficientemente grande para quando chega no vermelho eu não haja, é inútil. Você está medindo algo, é inútil. Não tem nada mais inútil que ser muito eficiente em algo que não gera valor. Mas é por isso que tudo isso tem que estar na mão do gestor, né? Porque muitas vezes o empreendedor não quer fazer gestão. Não. Ou não sabe, não está preparado para isso. E está tudo certo. Porque muitas vezes o empreendedor é o técnico, ele tem outros desenhos, outros perfis. Exato. Né? Mas se você tem esses outros perfis, saiba que em determinado momento do seu negócio, você vai precisar ter gestão. É isso. E ou você se desenvolve para que você faça isso, ou você traz alguém para fazer esse papel dentro do teu negócio, para permitir teu crescimento, senão você não cresce. E você vê aqui entre nós mesmo, quando a gente pega isso na Transforma, o Bruno Ponte tem uma competência em gestão maior do que a nossa, pelos resultados que ele aufere e pelas evidências que ele traz, inclusive nisso, e junto a cliente tem melhores resultados como competência em gestão do que nós. O Sampaio, por exemplo, vai ter uma competência técnica orientada ao mundo de investimento, que na vantagem dele tem dashboard nativo ainda, né? Que ele pega o aplicativo lá e fala, ó, tá vendo? Ó, você tá batendo benchmark tal, tal e tal. Ou seja, eu pego o meu aplicativo e falo, nossa, love Sampaio. Então, assim, a gente bate indicador a todo momento. O indicador mais rígido do mundo financeiro. IMAB, salvo engano, né? SAMPS. Ou seja, a gente bate ele com a metodologia que o Sampaio vai lá lapidando. Então, que é um técnico. E aí o que eu acho interessante é que a competência vendedor mesmo não necessariamente é forte de nenhum de nós três. Não. Mas como a gente se conecta com metodologia, a gente vai se desenvolvendo, a gente vem virando exímios vendedores. Exato. Com alta taxa de conversão, bom funil de venda. Ou seja, justamente pelo desenvolvimento metodológico. Mas porque nós temos a clareza sobre todo esse conceito e de que isso é fundamental para o desenvolvimento do negócio e nós optamos em não trazer mais ninguém. Nós optamos por nos desenvolvermos sobre essa competência e esse papel que a gente sabe que é fundamental para o negócio. Interessante. E sem romantizar. O nosso foco é genuíno no cliente. Ah, sim. Então, aí isso como viés de muito propósito. a jornada da venda, da gestão, etc. Muito bom. Aí a parte de baixo da árvore, da raiz, que vale a pena a gente explorar depois, mas aí são os nossos valores, nosso propósito pela orientação que dá. E a partir do momento que essas 5 competências estão bem azeitadas, aí sim a gente pode falar de etapas de crescimento e continuidade que você fez a lição de casa. Aí pode falar de escala, de uma série de outras que tem coisas baldrame, muito maiores. Né? Exato. Dá para erguer coluna que tem baldrame. Exato. Então, se você chegou até aqui, o resumo é esse. Como está seu negócio? Você tem os 5 papéis ali dentro e esses papéis podem estar numa única pessoa, mas você tem o empreendedor, o técnico, o vendedor, gestor e líder. E outra, você tem esses papéis e quem está na função deles tem competência de fato, seja você mesmo, ou tem é um potencial para. Muito ou bom. ainda, e no caso do potencial, às vezes o que você está fazendo é pegando o quadrado e enfiando no círculo, que você está pedindo de alguém fazer algo que não é nem o que energiza ela e fazendo, mas aí é outro capítulo. Tem mais papéis para nós falarmos, mas vai ficar para um outro vídeo, capítulo. porque daí a gente está falando de crescimento bem mais forte, uma escalada muito mais forte. Vamos falar de sócio, vamos falar de empresário. Inovador. Já vou deixar a pulga atrás da orelha, né? Mas Exato. empresário, você já não falou do empreendedor, são coisas diferentes para nós. Né? A gente não está aqui trazendo uma metodologia inovadora, nada disso, mas é como nós enxergamos os negócios. Né? É isso. Mas aí fica para o próximo episódio.